Se eu sigo influência, eu não sei porque... eu posso falar da Chihiro, que foi uma influência muito grande, não só na parte de estética, que ela também tem essa influência da arte que vem, na verdade vem da China, ela estudou na China, então traz toda uma carga dessa pintura. Antes de eu falar em Sumie, tem a Sui Bokuga, que é uma pintura com esse material carvão, mas com o Sumie eu acho que fui entrando cada vez mais no que é essencial, mas tinha uma coisa que eu já trabalhava pensando em todos os meus projetos, até mesmo as lendas, era em cima de uma emoção, de um sentimento. Sempre parte daí. Acho que é alguma coisa que me tocou lá atrás. Então a técnica, eu acho que acaba sendo apenas um instrumento. Nesse ponto, então, da Chihiro também, as obras dela, fala muito dessas emoções da infância. O dia que chegou o passarinho, o dia que chegou o meu irmão, são obras dela. A primeira vez que eu fiquei em casa seria, não com esse título, mas seria isso. Então isso me encanta. Agora, o diálogo com outros autores, se for um diálogo assim por semelhança, talvez esses autores da Ásia, eu reconheço muita coisa. E eu vejo de onde vêm algumas influências, silêncio, tudo isso, né? Aqui do Brasil, talvez esse lado caipira, que eu introduzo muitos elementos, com a estética oriental, mas introduzo muitos elementos. Mas uma pessoa que eu acho que eu poderia ver, eu reconheço muita coisa que tem a ver muito comigo, é do Odilon. Quando eu conversei com ele falou que morou no interior, eu vejo o personagem com camisa xadrez, eu vejo casa, a varanda, a janela, muita coisa do interior. E uma outra coisa, talvez mais essencial que tudo isso, eu não tenho, por exemplo, o virtuosismo do desenho, mas isso não estou me diminuindo nesse sentido. É que eu acho que o virtuosismo ele vem muito de desenhar todo dia. Eu, como me divido muito com... penso em traduzir, penso em escrever, não estou lá rabiscando todo dia. Então, não faço um desenho assim, como o do Odilon, mas tem uma coisa essencial que eu acho que, por semelhança, sentimento dos personagens. Quando eu vejo os desenhos do Odilon, eu vejo que eu também trabalho um pouco naquela linha de buscar posição onde mostra o sentimento daquele personagem. Tem uma pessoa que eu preciso citar aqui, que é a Eva Funari, foi com quem eu aprendi muito no início, quando eu estava começando a entrar na ilustração, conheci essa área, a possibilidade toda dessa área. Aprendi sobre o boneco, como montar um boneco, a fluidez dos personagens, muita coisa eu aprendi com ela, até os primeiros portfólios também. Aprendi também muito sobre narrativa também, né? Como estruturar uma história, aprendi muito com a Eva, uma pessoa que admiro demais, né? Ângela Lago e Cissa Fittipaldi, Ricardo Azevedo, junto com a Eva Funari, eu acho que foram as pessoas que eu pensei, nossa, eu também quero trabalhar com isso. Quando eu vi essas pessoas atuando, criando as histórias, pensando no livro, ilustrando. São pessoas que me inspiraram, assim, como artistas, como autores, como caminho de estar nesse universo da literatura infanto-juvenil, do livro ilustrado. Acho que nesse sentido. Tem alguns livros que o design acaba sendo mais relevante ali. Ele pode ter pego algumas imagens que foram pensadas até quase como um quadro e pensar num livro, a linguagem do livro. Você reconhece ali, todo livro bem feito, eu acho que você reconhece uma linguagem que foi adotado ali.
E muitas vezes o design pode já começar dando uma sugestão ou, enfim, propondo um caminho para aquele livro, né? Então vai depender muito. Aí sim, eu acho que com certeza é autoral. Por que as designs que eu trabalhei, em alguns momentos eles fizeram questão de colocar o nome compartilhado? Não fazia questão, porque já estava o meu nome como autoria, não fazia questão. Mas eles perceberam que o projeto, como eu levei o boneco, já estava muito pronto. Mas o detalhe faz toda a diferença, né? Pode estragar tudo com design, com uma tipologia mais mal escolhido. Então, de certa forma, também é uma autoria, sim, com certeza. Em grau diferente para cada livro. Eu acho que enquanto uma história tem uma narrativa, porque eu penso muito nesse ritmo, onde é o ponto de virada dessa história, né? Então eu acho que é uma forma de trabalhar bem a estrutura. Então eu penso muito na estrutura que fique redonda, para não ficar repetitivo, talvez, porque a estrutura pode ser sempre a mesma e você não cair no mesmo. Eu busco histórias que pode ter uma coisa inusitada, ou então na técnica eu tento variar. Como o livro ilustrado permite muitas linguagens, incorporar muitas linguagens, por exemplo, quadrinho, então com isso a gente vai também variando. De repente, uma história onde você trabalha pensando como livro ilustrado, esse mihiraki, que é a abertura desse, como aquela cena se abre para o leitor, e eu vou fazer ali uma quebra daquela linguagem onde eu estou fazendo uma composição inteira, prancha inteira, quebrar em quadros, por exemplo, né? Mas até isso, você tem uma ideia que está percorrendo tudo aquilo, é uma quebra daquele ritmo de narrar. Mas o livro ilustrado, o fascinante é que você tem essa possibilidade. Eu tenho a impressão, talvez Tantos Cantos seja um pouquinho diferente, porque a ideia foi montar um boneco, um planejamento no computador, e depois eu percebi que o fato de ir recortando já tinha a ver com a história, que tem a ver com máquina de costura, com os moldes que eram cortados. Sem perceber, o meu lado inconsciente já estava trabalhando nisso. Tirando esse livro, esse título, Tantos Cantos, os outros, eu percebo que os personagens, como foram muito inspirados ou na minha infância, meus sobrinhos quando pequenos, então eu reconheço muita coisa no personagem também, no jeito de desenhar o rosto. Mas eu tenho uma preocupação também, quando eu sinto que eu já posso ter explorado demais aquele jeito de desenhar, eu sinto uma necessidade de mudança. Eu sempre, até agora, eu busquei algo mais simples, algo que não chamasse atenção demais, mesmo porque eu não sei se eu teria essa capacidade. Então, no máximo uma orelha, aproveitar um pouco dessa orelha, ou formato. Eu nunca pensei muito em algo que mudasse muito e chamasse atenção demais nesse formato. Se de um lado eu tenho uma vontade de experimentar algo diferente, que tenha um formato diferente, mas a sensação que eu tenho, alguém já fez, um design alguém já fez, mas eu tenho vontade também de ir no mínimo. Por exemplo, um lápis, só um lápis ou um lápis carvão. No pincel já fiz quase essencial. Coloquei um pouco de cor no chão de peixes, né? Mas num grafite, como aquela autora Gabrielle Vincent. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça que para fazer algo assim, é como um bailarino ou alguém que vai tocar um instrumento. Todo dia, fazendo esse desenho. Um desenho de observação por dia, movimento e tal. Aí eu vejo que isso não vai dar. Tem que adiar. Eu parto de uma memória, de algum acontecimento, de uma imagem, alguma questão que estava presente. Eu lembro de pensar muito sobre, quando pequena mesmo, por que a gente está aqui? Por que eu nasci nesse lugar, nessa família? Ou por que eu não nasci no Japão?
Ainda sem achar o que é melhor, se é melhor ter nascido aqui, mas o porquê daquele lugar. Às vezes pensando, porque eu nasci na cidade, tem tudo. Eu nasci longe da escola da cidade. Essas coisas passavam sempre pela minha cabeça. E aí encontro muitas situações concretas. Por exemplo, estou falando o cachorro, né? As histórias contadas pela minha avó, o Coelho da Lua, que era a minha avó contando sobre o coelho que ficava na lua, fazendo os bolinhos. Naquela época eram bolinhos japoneses, aqueles que a gente fazia no Ano Novo. Então eles estariam amassando o bolinho, os coelhinhos, eu conseguia enxergar esses coelhinhos olhando para a lua. Depois, o bolinho de chuva, ligar com o bolinho de chuva, aí tem muito a ver com eu mesmo indo lá na minha memória, buscar meu lado caipira, tentar entender um pouco isso. Então, vou em busca desses pensamentos que acho que hoje também continua presente de uma outra forma, mas continuam presentes. Então, isso é apenas ponto de partida. Na verdade, acho que eu posso dizer que eu vou entendendo a minha identidade através da arte. Sobre as mídias digitais, na verdade seria para divulgação. Eu não consigo também ficar muito tempo, porque eu sei o quanto essas mídias demandam tempo, até mesmo porque se a pessoa comenta, né, na medida do possível eu tento também responder, mas eu não consigo ficar muito... Facebook eu acho um pouco difícil comentar tudo, né? Mas ler, eu leio, tento ler. Eu acho que é uma atenção com o leitor, né? Então, curtir seria eu li, apreciei, alguma coisa assim, quando alguém comenta alguma coisa. No Instagram, tem uma coisa que eu achei um pouco mais prático para quando estamos fazendo um esboço, que antes eu não pensava em mostrar, mas eu vejo quantas pessoas gostam de ver. E eu pensei em colocar no Instagram alguns processos e até mesmo algumas imagens que não vão para o livro. E até alguns que não foram para o livro. Às vezes eu me perco tentando ajustar um pouco a imagem que eu fotografei. Eu não tenho uma máquina de celular mesmo, né? Mas o contato com o leitor, seja digital ou não, eu acho que pode trazer alguns insights bacanas. O comentário que alguns fizeram quando eu coloquei uma máquina de costura, apesar que eu já tinha explorado a máquina de costura, me fez pensar numa coisa. Eu estou achando que essa máquina de costura merece uma história à parte. Ele acho que vai para uma outra história e não para aquela. Então esses comentários de vez em quando dão uns insights assim bacanas. Algum comentário que uma criança fez, isso pode também, né? Naquele momento uma professora ou qualquer leitor pode. Agora quando eu tenho uma história que já vem, ele vai criando camadas, núcleos, como uma semente que ele vai crescendo, ou então como algo que tem o seu centro e ele vai se formando. Aí eu acho que tem um momento também que é melhor você deixar consigo mesmo. Então o partilhar talvez seja mais interessante depois de um tempo. E estar atento também que o outro pode ter razão, você pode ter uma ideia melhor ainda e também pode te confundir. Então, acho que mostrar e esses comentários sempre são bem-vindos. Pensar no mercado, pensar nas tendências, tudo isso, eu acho que tem momento que a gente não pode muito pensar demais nisso, mas tem alguns momentos, na verdade, assim, que a gente tem que se concentrar muito no que é verdadeiro, né, para mim, no que é verdadeiro para mim. Então já recebi sugestões assim, se for dar alguma sugestão, estilizar um pouquinho,
E eu concordo, por um lado, como uma nova experiência, já fiz isso também em outra época, mas quando eu penso naquela história, é uma história inspirada naquela vivência do meu pai, a partir daí eu estou criando uma história. Quando eu tento juntar esse personagem que eu criei na minha cabeça, já não é mais o meu pai menino, já é um personagem. Mas aquela história partiu dali, lá atrás, em algum momento algo me emocionou. Engraçado, às vezes eu não consigo ver aquele personagem extremamente estilizado. E aí, se eu não consigo enxergar assim, eu acho que não adianta eu forçar, por mais moderno que pareça aquilo. Então eu acho que é difícil pensar muito em tendência. Eu acho que o melhor, eu penso, pensar em algo verdadeiro para mim. Naquele momento é o máximo que eu posso.